E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós vamos agora com mais um vídeo do mini curso de gramática e dessa vez nós vamos encerrar esse módulo sobre os termos da oração. O vídeo de hoje vai tratar dos termos acessórios, que são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto, além de um termo independente que é o vocativo. Então, se você já está gostando desse tema, então não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso trabalho, a gente poder fazer mais vídeos para vocês. Então, feita essa apresentação, vamos ao vídeo. Vamos nessa! Aqui vamos a uma definição simples dos termos acessórios, que são termos da oração que modificam ou especificam os demais, tornando o sentido mais preciso. Então, eles exercem uma função secundária, porque ele completa, ele define, especifica o sentido de outros termos, o sujeito, o objeto, os predicativos, os verbos. Então, eles têm essa função secundária. Diferentemente dos termos integrantes, eles não são indispensáveis ou necessários para a formação do sentido. Na verdade, eles ajudam, podem ter esse papel, eles são, por isso, acessórios. E estes são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto. E eu vou falar também do vocativo, que não se inclui como um termo acessório, vai ser um termo independente. Eu vou explicar o porquê disso no final da aula. Vamos explicar o que é o adjunto adnominal. O adjunto adnominal associa-se a termos substantivos, modificando o seu sentido. Então, ele pode definir, indefinir, qualificar, quantificar, etc. Então, exercem essa função sintática as seguintes classes gramaticais: o artigo, como no exemplo, o livro ou uns livros, artigo definido, artigo indefinido. Então, ele tem esse papel de determinar ou indeterminar, definir e indefinir. Adjetivo, locução adjetiva, banana madura, colar de ouro. Então, são termos com função adjetiva, de qualificação. Numeral com função adjetiva, ou seja, um quantificador. Como no caso, 15 laranjas. Então, eu estou quantificando as laranjas, 15, que é um papel do numeral. Pronomes possessivos, demonstrativos, relativos e interrogativos. Meu carro, este carro, o carro cuja pintura está arranhada, qual carro. Todos esses são pronomes que a gente está chamando de pronomes adjetivos, porque eles têm esse papel de especificar, ou de direcionar, ou de ter relação de posse, de especificar. Então, diferentemente dos pronomes substantivos, que fazem papel de sujeito, fazem papel de predicativo. Então, essa é a principal diferença. Por sua vez, temos também os adjuntos adverbiais, que fazem um sentido semelhante, só que nesse caso é com relação a verbos, adjetivos ou outros advérbios, notificando assim o seu sentido, atribuindo assim noções de intensidade, de tempo, de dúvida, de lugar, etc. Então, exercem tal função os advérbios e as locuções adverbiais, e aqui vão algumas delas, como por exemplo os advérbios e locuções adverbiais de lugar, aqui, ali, dentro, fora, por dentro, pelo alto. De tempo, hoje, ontem, jamais, nunca, de repente, à noite. Modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, à toa, em silêncio. E a maior parte dos advérbios terminados em mente. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos. Dúvida, talvez, quiçá, porventura, por certo, quem sabe. Afirmação, sim, certamente, seguramente, com certeza. Negação, não negação, não absolutamente, de forma alguma. Já o terceiro termo acessório que a gente vai trazer aqui é o aposto, que é um termo que explica, desenvolve ou resume outro ao qual se refere. Para a gente entender melhor, vamos usar o exemplo aqui. A linguística, ciência da linguagem, oferece subsídios importantes para o conhecimento de nossa língua materna. Esse ciência da linguagem que está aqui em negrito, ele tem a função de explicar o que é a linguística
E esse tipo de construção a gente chama de aposto. Então, ciência da linguagem é um aposto que se refere à linguística, que é no caso ao núcleo do sujeito. O termo em negrito, se for lido atentamente, tem a mesma função sintática do termo referente, a linguística. Dá para tomar um pelo outro. Logo, pode-se trocar um pelo outro ou mesmo retirá-los sem prejuízo da oração. Assim como qualquer termo acessório. Ele dá uma noção de sentido a mais, especificar, completar, explicar, mas ele, em termos estruturais, ele não é fundamental, essencial ou importante. Por isso que ele chama termo acessório. E vamos explicar os tipos de aposto que nós podemos ter. O tipo explicativo, como no caso aqui, encontrei o senhor Ricardo Soares, pai do Eduardo, na nova livraria do shopping. É como no exemplo anterior, o pai do Eduardo tem o mesmo sentido de Ricardo Soares, que é o núcleo do sujeito, só que ele explica quem é Ricardo Soares, pai do Eduardo. Então é um aposto explicativo, dá informações sobre o sujeito, mas ele não é um termo para fins estruturais fundamental e pode ser perfeitamente substituído. Ou então você poderia perfeitamente usar o pai do Eduardo como sujeito da mesma coisa. Aposto enumerativo, como tem aqui. Para vencer na vida são necessárias 3 qualidades: coragem, determinação e paciência. Aqui, nesse caso, você cria uma relação de sucessão e enumeração. Então são necessárias 3 qualidades. Quais são essas 3 qualidades? Coragem, determinação e paciência. Então esses 3 termos formam um aposto de enumeração, porque o próprio termo, a própria frase já traz uma estrutura que já antecipa, que é o 3. Então você já traz essa ideia e o aposto explica, ele mostra do que se trata. Quais são essas 3 qualidades? Coragem, determinação, paciência. Recapitulativo, que vem de recapitular, de rever, de resumir. Por exemplo, estrutura, relação, função, frase, oração, período. Enfim, todas essas noções são cruciais para o aprendizado da análise sintática. Então esse todas, ele faz não só apenas a recapitulação, ou seja, ele recorda, ele remete às estruturas anteriores, as estruturas que já foram anteriormente citadas, mas também funciona como uma espécie de resumo. Ele engloba tudo o que foi citado antes. Então por isso que ele se chama termo aposto recapitulativo, porque você tem um termo que em termos semânticos e sintáticos faz o papel de todos os outros anteriores. Mas ele pode ser tomado também como sujeito em substituição à estrutura, relação, função, frase, oração, período, etc. E por fim o comparativo. A inflação, monstro devorador de salários, é sempre uma ameaça à estabilidade econômica de um país. Aqui a gente usa uma figura de linguagem em que você compara uma coisa, no caso o sujeito, ou uma outra coisa, que é o próprio aposto. Então o aposto faz uma relação de comparação com o sujeito. E nesse caso, ele funciona como um aposto comparativo. Então você pega 2 termos e compara um com o outro. Então a inflação, núcleo do sujeito, monstro devorador de salários, aposto comparativo. E você toma um pelo outro. Então tanto esse aposto comparativo quanto o explicativo, que foi o primeiro, eles vêm entre vírgula. Então é importante dizer, para você justamente você destacar o aposto do restante da estrutura. É importante isso para evitar ambiguidade ou um prejuízo de sentido na hora de formar a frase. O vocativo, por fim, ele se destaca de todos os demais. Ele não é um termo que exerce uma função sintática, ou seja, ele não se relaciona com o sujeito, se relaciona com o predicado. Na verdade, ele tem uma função discursiva e enunciativa. Ele é um termo que se remete, numa situação oral, a uma pessoa com quem a gente quer falar, que é o nosso popular chamamento, como no caso nos exemplos. Vamos à definição primeiro. É um termo cuja função é interpelar o interlocutor em situações em que se pressuponha
o diálogo com alguém? É o que a gente acabou de dizer. É o que eu acabei de dizer. Ele faz sentido numa situação real de comunicação, em que uma pessoa chama a outra, por uma razão qualquer, para chamar atenção, ou para querer dizer alguma coisa, para pedir alguma coisa, enfim, por qualquer motivo. Mas você precisa ter esse primeiro gesto de chamar a pessoa para que você possa criar assim um contexto de comunicação. Como no caso, crianças, não briguem, você está chamando a atenção das crianças que estão brigando, aí você chama a atenção delas e você constrói um espaço de conversa, de comunicação. Paulinho, tira o dedo no nariz, você está chamando a atenção do Paulinho para que ele acolha o que está sendo falado e tire o dedo do nariz, enfim. Caros amigos, é um prazer vê-los novamente. Aqui é uma saudação, então você está trazendo os caros amigos para dentro do seu espaço, para fim você efetuar uma conversa ou uma palestra, no caso, porque isso é uma saudação, então você algo que pode ser inserido em várias situações. Você está chamando para si outras pessoas no seu espaço para vir haver um diálogo ou algo, uma situação comunicativa qualquer. Então o vocativo, para a gente encerrar, ele não tem nenhuma relação sintática com nenhum termo da oração. Ele é um termo discursivo, ele é enunciativo, ele interpela o interlocutor. Então essa pessoa com quem você está falando ou quem quer falar. Bom, e com isso nós terminamos a aula de hoje. Nós terminamos também esse módulo dos termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração. E no próximas aulas nós vamos continuar falando disso, mas no caso das orações coordenadas e subordinadas. As orações subordinadas vão ocupar 2 aulas e as orações coordenadas vão ocupar 1 aula. E assim a gente já vai também caminhando para o final desta parte de sintaxe e com isso também ao final do curso. Se você está gostando desse conteúdo, então curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal para a gente poder continuar o nosso trabalho e cada vez mais longe, trazendo conteúdo, trazendo novos vídeos para todos vocês. Então, um grande abraço. Então, me despeço por aqui, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.